2h20, 2 horas e 20 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o professor Carlos Franco, aqui no Gazeta Entrevista. E o assunto é a reforma tributária, ou pelo menos o espírito do que está sendo proposto. Professor, no apagar das luzes ali na aprovação do texto na Câmara dos Deputados ainda, colocaram ali um penduricalho para ser apreciado pelo Senado, que, digamos assim, dava margem, abria margem para que os estados da federação pudessem criar contribuições, né? E aí vem a discussão que a respeito de contribuição, isso não é, digamos assim, os estados não estão autorizados a criar contribuição, e sim a União, enfim. O fato é que isso foi para o Senado, vão ter que mexer nisso aí. E isso teria impacto. O relator do texto no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, falou que não vai fracionar essa reforma, vai pegar a bicha toda por inteira. Como é que o senhor avalia isso aí? Do que foi para o Senado, o que o senhor alertaria para deixar como está? Na verdade, a preocupação central, como eu disse, simplificação, né? É simplificar e não aumentar carga tributária. Inclusive, ela está amarrada no sentido de que não é objetivo e ela não deve aumentar carga tributária. Mas ela também não deve causar, não deve causar prejuízo do ponto de vista de arrecadação. Então, é uma questão bem delicada, porque ela visa simplificar, trazer economia para o Estado, no ponto de vista da cobrança, né, a estrutura de cobrança tributária, e para a sociedade também, no sentido de reduzir os custos no cumprimento da legislação tributária, mas o principal aspecto é que ela não deve criar novos tributos, que isso é uma preocupação, porque para o Estado, é claro, quanto maior a arrecadação, maior a capacidade dele investir, mas a sociedade já está com uma carga muito alta, 33% é uma carga tributária de país desenvolvido. Você estava falando no intervalo a respeito que essa simplificação vai criar pode criar um outro ambiente para as empresas, né? Você estava falando a respeito até de uma economia, ou é de uma geração? Como é que é? Eu não entendi direito, não me lembro. É que o governo estima que o Estado deve, né, no caso da União, ela deve ter uma economia de até 1,5 bilhão até 2033, bilhões de reais, né, no caso, pelo processo de simplificação interna. Então ela vai gerar uma economia para o Estado de até 1,5 bilhão pelo processo de simplificação. Isso, né? Que eu não estava recordando. Somente a simplificação gerada pela reforma vai trazer para o Estado brasileiro uma economia de 1,5 bilhão. Isso, então isso foi muito bem aceito pela sociedade, no caso, o mercado financeiro, a Bolsa subiu, teve um processo de valoração forte, porque isso sinaliza como um aspecto positivo para o Estado brasileiro, para a economia brasileira, porque para o mundo, o sistema tributário brasileiro é considerado extremamente complexo e difícil de entender. Imagina explicar para um americano que queira montar uma empresa no Brasil esse processo de que ele tem que pagar IPI, ICM, ISS, COFINS. E se ele estiver em estados diferentes, ele responde a tributações diferentes também. E aí, inclusive, dependendo do produto que ele vai produzir, né, ele tem alíquotas diferentes para cada... Então, é um sistema bem complexo, que o fato de você começar um projeto de simplificação já cria um ambiente bom para os setores empresariais no país. Tem aqui uma observação do Charles Pires. Obrigado, Charles, pela tua participação. Ele diz: boa tarde, Taan. É isso mesmo, aquele jogador de futebol que ganha 1 milhão de reais por mês, paga o mesmo imposto que o sorveteiro, que ganha 1.000. Infelizmente, esse é o Brasil. É o Brasil hipócrita, diz aqui o Charles. Professor,
Agora, eu acho que o que nós precisamos explicar melhor para o telespectador é de como é que seria o sistema mais justo, que eu acho que não ficou bem claro. Essa tributação pela renda. Como é que a gente poderia explicar de forma mais simples, professor? Para que a gente possa entender que a tributação pela renda ela é menos injusta. Da forma mais simples seria um processo de transição em que quem paga mais, quem recebe mais é tributar pela renda. Renda, não só a renda das pessoas, renda de uma forma geral. Estou referindo aqui ao salário, a renda empresarial, a tributação sobre a renda das empresas, renda do mercado financeiro, né, todas as rendas. Seria um processo progressivo de crescimento da tributação sobre essa renda e um processo de redução da tributação sobre o consumo. Aí você começaria a inverter o processo e teria um sistema mais justo. Mas isso também teria que começar no longo prazo para fazer essa transição. O problema sempre é que, do ponto de vista político, isso mexe com muitos interesses, né? E para quem está no governo, independente de quem tiver o momento, é extremamente delicado do ponto de vista político e desgastante, entendeu? Então o grande problema e por isso que se arrasta aí há 30 anos, porque é difícil tanto de discutir como de aprovar essa verdadeira, né, o que seria uma verdadeira reforma tributária que precisaria ser feita no país. Tem um aspecto que eu acho que nós aqui do Acre negligenciamos no debate a respeito da reforma, que é o aspecto relacionado à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio. Também entendo que a nossa bancada federal não valorizou essa agenda, não trouxe isso para o debate da maneira como deveria, porque, pelo menos até onde eu tenha lido, a reforma não mexeu nas áreas de livre comércio, né, professor? E nem na Zona Franca de Manaus. Tanto é que a bancada votou em peso a favor da reforma, porque não mexeu na Zona Franca de Manaus. E também nem nas áreas de livre comércio, porque Tabatinga, no Amazonas, é uma área de livre comércio também. Enfim, decidiu-se preservar isso. Mas eu queria a sua leitura a respeito disso. Acho que é até bom aproveitar o espaço para o senhor explicar para o telespectador qual é o espírito que está por trás da Zona Franca, por que ela é necessária? Na verdade, nesse caso, existe uma renúncia fiscal, né? O governo deixa de arrecadar tributos, né? Porque ele entende que aquele processo, o custo social de cobrar um tributo naquela região seria muito maior do que a própria arrecadação, né? No caso, a própria Zona Franca de Manaus, ela foi criada com o intuito de reduzir desequilíbrios regionais, né? Ou seja, de incentivar o desenvolvimento da região. Atrair capital para ali. Né? Atrair capital, né? Então, o objetivo dessas áreas é exatamente você tentar desenvolver regiões que de outra forma não tem como desenvolver. A própria Zona Franca, né, a primeira foram 50 anos, né? Quando terminou os 50 anos, que ela deveria ser extinta, o governo renovou, né, foi feito... O governo Dilma, inclusive, a renovação. Foi renovado por mais 50 anos, porque a extinção da Zona Franca de Manaus, ela inviabilizaria o governo, né, do Amazonas, inviabilizaria a economia do Amazonas. E aí quem pagaria essa despesa, né? Um custo social muito grande. O social seria muito maior do que continuar. O mesmo raciocínio vale, por exemplo, para a área de livre... O Cruzeiro do Sul é uma área de livre comércio também. Epitaciolândia brasileira. Se a vida é cara nessas cidades do jeito que está, imagine se não tivesse área de livre comércio, hein, professor? Exatamente. Então, é melhor você renunciar um determinado tributo do que você cobrar o tributo e trazer um problema social maior do que já existe. Já existe. Né? Professor Carlos Franco, muito obrigado pela sua vinda aqui. Como que esse terceiro bloco voou, né? Obrigado, professor, pela sua vinda mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez e fico à disposição para muito bom. Assuntos. E lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Bom final de semana e até segunda-feira.